Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida agora. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe um propósito neste momento, existe um mover espiritual acontecendo enquanto você ouve cada palavra. Ore com fé agora, porque aquilo que parecia travado vai começar a se destravar, e portas financeiras que estavam fechadas vão se abrir no tempo certo, do jeito certo, pela mão poderosa de Deus. Fique comigo até o final, porque essa não é apenas mais uma oração. Este é um momento de alinhamento entre o céu e a sua vida, um ponto de virada espiritual que pode marcar o início de um novo tempo. Talvez você esteja cansado. Cansado de lutar, cansado de tentar, cansado de fazer contas e perceber que o dinheiro não fecha. Talvez você esteja vivendo dias em que o salário acaba antes do mês, em que as dívidas parecem maiores do que a sua força, em que o medo de não conseguir prover aperta o peito logo ao acordar. E eu quero que você saiba de algo muito importante. Deus vê cada lágrima silenciosa, cada preocupação escondida, cada noite mal dormida. Nada passou despercebido aos olhos do Senhor. Ele conhece a sua realidade financeira melhor do que qualquer pessoa, e mesmo assim Ele não te abandonou. Existe uma grande mentira que o inimigo tenta plantar no coração de quem enfrenta dificuldades financeiras. A mentira de que isso nunca vai mudar. A mentira de que você nasceu para viver na escassez. A mentira de que a sua história está condenada ao fracasso. Mas hoje, em nome de Jesus, essa mentira cai por terra. Porque a palavra de Deus nos mostra que Ele é especialista em mudar cenários impossíveis. Ele é o Deus que transforma deserto em jardim, escassez em provisão, vergonha em testemunho. Muitas vezes, quando o dinheiro falta, não falta apenas recurso, falta paz. Falta tranquilidade. Falta esperança. O emocional vai sendo afetado, o relacionamento dentro de casa fica pesado, o sorriso vai desaparecendo. É difícil manter a fé quando a pressão é diária, quando as cobranças chegam, quando as portas parecem fechadas em todos os lados. Mas é exatamente nesses momentos que Deus age de forma mais poderosa. Quando o braço humano já não alcança, a mão de Deus entra em ação. Ore com fé agora, porque fé não é ignorar a realidade, fé é acreditar que Deus é maior do que ela. Fé não é fingir que não existem problemas, fé é entregar os problemas nas mãos daquele que tem poder para resolvê-los. E talvez você esteja pensando, mas eu já orei tanto, e nada mudou. A Bíblia nos ensina que existe um tempo de semear e um tempo de colher. Nem sempre a resposta vem no momento em que esperamos, mas ela sempre vem no tempo certo. Deus nunca se atrasa. Ele trabalha no invisível enquanto você espera no visível. A palavra nos conta a história de Pedro, que passou a noite inteira tentando pescar e não pegou nada. O esforço foi grande, o cansaço foi real, a frustração também. Humanamente falando, era hora de desistir. Mas foi exatamente naquele momento que Jesus apareceu e disse para ele lançar novamente a rede. Aos olhos humanos, aquilo não fazia sentido. Mas Pedro decidiu obedecer. E quando ele lançou a rede pela fé, veio uma provisão tão grande que as redes quase se romperam. Isso não foi sorte. Isso foi intervenção divina. Isso foi Deus mostrando que quando Ele entra no processo, o resultado muda completamente. Talvez você esteja como Pedro hoje. Tentou, se esforçou, trabalhou, deu o seu melhor, mas ainda assim não viu o resultado que esperava. E Deus está te dizendo agora, lança a rede mais uma vez. Não pela sua força, mas pela fé. Não confiando apenas no seu esforço, mas na direção que vem do céu. Quando você ora com fé, algo se move no mundo espiritual. Portas que estavam trancadas começam a ser destravadas, caminhos que pareciam bloqueados começam a se abrir. A Bíblia também nos apresenta a história da viúva que estava prestes a perder tudo. Endividada, sem recursos, ameaçada pelos credores, com os filhos correndo o risco de serem levados. O desespero era total. Mas Deus não permitiu que aquela história terminasse na vergonha. Ele usou o pouco que ela tinha, um simples vaso de azeite, e transformou aquilo em abundância. O azeite não parava de fluir enquanto houvesse fé e obediência. Isso nos ensina algo poderoso. Deus não precisa de muito para fazer muito. Ele precisa apenas da sua entrega, da sua confiança, da sua fé. Talvez você olhe para a sua realidade hoje e pense, eu tenho tão pouco. Pouco dinheiro, poucas oportunidades, pouca força.
Mas o pouco nas mãos de Deus se torna mais do que suficiente. Ore com fé agora, porque Deus está prestes a usar aquilo que você tem para gerar algo que você nem imagina. Ele é o Deus da multiplicação. Ele é o Deus que faz brotar água da rocha e maná do céu. Quando as finanças estão nas mãos de Deus, não existe causa perdida. O problema não é a falta de dinheiro, o problema é tentar resolver tudo sozinho. Deus nunca te chamou para carregar esse peso sem Ele. Ele se apresenta na palavra como o Deus provedor, aquele que cuida, sustenta e supre. Ele é dono do ouro e da prata. Nada foge ao controle dele. Existem momentos em que o desespero financeiro leva pessoas boas a tomarem decisões erradas. Caminhos que parecem soluções rápidas, mas que trazem consequências dolorosas. Deus está te chamando hoje para não se render ao desespero. Não negocie seus valores. Não abandone sua fé. O socorro do céu está mais perto do que você imagina. Essa oração não é apenas palavras, ela é um posicionamento espiritual. Agora, respire fundo. Aquiete o seu coração. Deixe de lado as distrações. Este é um momento entre você e Deus. Ore com fé agora, não como quem repete frases, mas como quem entrega a vida nas mãos do Pai. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora diante da Tua presença com humildade e fé. O Senhor conhece a minha vida financeira, conhece cada detalhe da minha realidade, cada preocupação que pesa no meu coração. Eu confesso que muitas vezes o medo tentou me dominar, a ansiedade tentou me paralisar, mas hoje eu escolho confiar em Ti. Eu oro com fé, acreditando que o Senhor é poderoso para abrir portas que estão fechadas, para criar oportunidades onde não existe saída humana. Pai, eu entrego nas Tuas mãos todas as dívidas, todas as contas, todas as preocupações financeiras que têm roubado a minha paz. Eu entrego o medo de não conseguir prover, a angústia de não saber como será o amanhã. Eu declaro que a minha confiança não está nos homens, não está no dinheiro, não está nas circunstâncias, mas em Ti. Porque Tu és fiel, e a Tua palavra não falha. Eu peço agora, Senhor, intervenção divina sobre a minha vida financeira. Quebra todo bloqueio, toda trava, toda resistência espiritual que tem impedido o fluxo da provisão. Abre portas de trabalho, de oportunidades, de contratos, de ideias criativas. Toca nos corações certos, conecta pessoas, direciona caminhos. Onde houve portas fechadas, eu declaro portas abertas em nome de Jesus. Senhor, afasta de mim toda mentalidade de escassez, todo pensamento de derrota, toda voz que diz que não vai dar certo. Eu quero pensar como filho, agir como filho, confiar como filho. Porque eu sou herdeiro das Tuas promessas. Eu não fui chamado para viver na miséria, mas para viver com dignidade, sendo canal de bênção para outros. Pai, me dá sabedoria para administrar o que o Senhor coloca nas minhas mãos. Me ensina a tomar decisões corretas, a agir com responsabilidade, a honrar cada recurso. Eu não peço riqueza por vaidade, eu peço sustento, estabilidade, paz e honra. Eu peço o suficiente para viver bem, cuidar da minha casa e ajudar quem precisa. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra a minha vida financeira prosperará. Toda palavra contrária cai por terra agora. Todo ciclo de perdas é quebrado. Todo histórico de escassez chega ao fim. Um novo tempo começa. Um tempo de provisão, de portas abertas, de respostas claras. Pai, visita agora cada pessoa que está orando comigo. Cada irmão, cada irmã que enfrenta a luta financeira, que carrega o peso da responsabilidade, que chora escondido. Estende a Tua mão poderosa. Que nenhuma criança durma com fome. Que nenhum lar seja dominado pelo desespero. Que a paz volte a reinar onde a preocupação se instalou. Eu Te agradeço, Senhor, porque mesmo antes de ver, eu já creio. Obrigado pelas provisões que já chegaram e pelas que estão a caminho. Obrigado pelas portas que o Senhor já começou a abrir no invisível. Obrigado porque o Senhor nunca me abandonou, mesmo quando eu achei que estava sozinho. Eu declaro com fé que a minha vida financeira está sendo alinhada com o Teu propósito. O que estava travado começa a fluir. O que estava parado começa a andar. O que parecia perdido começa a ser restaurado. Eu recebo, pela fé, a provisão do céu. Em nome de Jesus, amém. Se você orou comigo até aqui, creia. Algo já começou a se mover. Talvez você ainda não veja com os olhos naturais, mas no mundo espiritual, portas estão sendo abertas.
Não abandone a sua fé. Continue orando. Continue confiando. Continue fazendo a sua parte com honestidade e esperança. Agora, eu quero te convidar a dar um passo de fé. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: eu creio. Esse é um ato simples, mas poderoso. É uma forma de declarar publicamente a sua fé. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora. Aqui nós oramos juntos todos os dias, fortalecendo a fé, buscando a presença de Deus. Deixe o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras vidas que também precisam de esperança. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre você. Que a paz volte ao seu coração, que a esperança seja renovada e que a provisão chegue no tempo certo. Fique firme. Deus está no controle. Até o próximo momento de oração. Amém.